Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Senhor, queremos agora te pedir que tu estejas falando aos nossos corações através daquilo que já preparaste, Senhor. Fale ao meu coração, Senhor. Apesar de estar ministrando a tua palavra, preciso muito ser ministrado por ti à medida que for fazendo esta exposição. Fale igualmente aos meus irmãos, na Igreja Presbiteriana do Alto Branco, aqueles que aqui se encontram nesta noite. Nos abençoe, pois eu te oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu começo dizendo que é impressionante, sim, é impressionante olhar para as histórias bíblicas como esta que nós acabamos de ler, estes 5 primeiros versos. Histórias bíblicas em que as crianças elas têm um papel protagonista, digamos assim. As crianças, elas surpreendem e nos desmontam, né? Isso é fato. As crianças são fantásticas. Eu acabei de ter o testemunho disso aqui quando eu fui chegando aqui na igreja. Coincidentemente, cheguei na hora que o reverendo Augusto chegou e ele disseram: Vinha, tem um negócio para falar com você. E eu fiquei curioso, né? Será que são os elogios que eu faço, né, ao Knox Kids, as palminhas que eu bato, os elogios às ações, a tudo aquilo que é feito aqui? Eu curto todos os dias, várias vezes, né, as postagens do Knox Kids. Mas não era isso. É como eu falei, né? As crianças elas nos surpreendem e nos desmontam. E Evinha estava muito feliz e veio me agradecer. Sim, ela está ali sentada, agarrada na mão do pai, porque ela disse: hoje eu vou ter, que é preciso agradecer ao pastor Arnaldo, porque ele veio pregar, aceitou vir pregar aqui na igreja, e eu vou poder estar sentada ao lado do meu pai. Não é surpreendente, né? Meninas, as crianças são assim, né? Elas são surpreendentes, elas nos desmontam, né? Nos desmontam, literalmente. E aí eu continuo dizendo que elas surpreendem, porque as crianças elas nos abrem novos horizontes. Veja que eu pensava uma coisa e ela pensava noutra, né? Elas nos abrem novos horizontes e possibilidades e nos desmontam ao evidenciar a pobreza e a limitação do nosso jeito de ver as coisas. Repito, eu estava enxergando para cá e Evinha já estava muito, mas muito distante, quilômetros de distância daquilo que eu estava pensando. Meus irmãos, as crianças, elas expõem a nossa lógica egocêntrica e revelam a nossa impotência diante, digamos assim, dos desafios da vida cotidiana. Digo isso porque Naamã, personagem do texto que nós lemos,
Naamã era um comandante, não era um qualquer, era um comandante do exército sírio. E assaltado por uma doença que apontava para um futuro, sim, um futuro de abandono e morte, era assim que era tratada a doença que ele tinha na época, não é? A lepra. Hoje, graças a Deus, há tratamento para essa enfermidade, não é? Ele estava condenado a esse futuro, viver isolado, abandonado, esperando a morte que viria, um dia viria. Naamã estava com lepra e 2 Reis, capítulo 5, verso 1 nos diz isso. Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, e aí vem as adversativas das Sagradas Escrituras, vírgula. Apesar de todo este currículo fantástico, o texto diz, porém, Naamã era leproso. Era leproso. No relato lido, vemos este poderoso comandante, Naamã, dar ouvidos a uma menina. Sim, a uma menina que fora trazida cativa para a Síria, depois, digamos, de uma incursão da Síria contra Israel. Certo pastor batizou essa menina de a menina sem nome. É verdade, a gente não sabe o nome dessa menina, não é? A Bíblia não nos revela o nome dessa menina. E ele a batizou de a menina sem nome, escrevendo o seguinte: a menina aprendeu que era saudade da pior forma possível. Aprendeu chorando às escondidas nas longas noites insones. Aprendeu em meio a uma situação que exigia dela um sorriso disfarçado de tudo bem, quando estava paralisada pelo medo. Aprendeu tendo de se movimentar numa enorme mansão, em meio a pratos finos que precisavam ser bem servidos, usando roupas que lhe caíam estranhas e manuseando estranhos produtos de beleza. A coisa era, na verdade, continua aquele pastor, a coisa era, na verdade, bem mais complicada. Pois ela, a menina, não passava de um joguete insignificante naquela mansão com tantas outras meninas. Ela era simplesmente uma menina sem nome. E é aqui que ele batiza aquela menina que morava na casa de mamãe, aquela escrava de a menina sem nome. O fato que se infere, meus irmãos, é que aquela menina sem nome nem sabe discernir direito, penso eu, o que está acontecendo. Sim, o que ela tem, entendo eu, é saudade de casa. Estava a muitos e muitos quilômetros distante da casa em que ela morava. Penso eu que ela sente saudade de sua casa, sente saudade da sua família, sente saudade das suas amigas. E aí eu me lembrei, Me lembrei das meninas aqui, que iniciaram o Knox Kids com um garoto, de Eva, Bia e Cecília. Imagine, Eva, Bia e Cecília, amigas, começam a estudar juntos, conviver, as famílias são muito amigas, vem um país, invade, toma de assalto, leva as meninas escravizadas, ou leva uma das meninas escravizadas, separa Eva para um lado, Bia para outro, Cecília para outro. E era isso que acontecia. Aquela menina, repito, tem saudade de casa, da família, das amigas, sente saudade de pular cordas. Aí eu vou chamar a gente para os nossos tempos, de pular corda. Sente saudade das bonecas, sente saudade de fazer roupinhas para as bonecas, de brincar de escolinha espelhada nas suas professoras,
de desfile de modas, de show de talentos, enfim, dos sonhos e fantasias de criança. Penso eu que era assim que aquela menina estava vivendo. Além da saudade, queridos irmãos, certamente havia um medo, pavoroso, em meio aos corredores. Sim, ela não morava na casa de um qualquer. Ela morava na casa do comandante-geral do exército do rei da Síria. Assim, repito, em meio aos corredores, às vozes e os cheiros daquele lugar, afinal, a menina sem nome havia sido extraída, repito, de seus pais, de sua família, do seu habitat, de suas amigas. E num esforço para sobreviver, imagino eu, penso que aquela menina sem nome decide fazer movimentos básicos de adaptação. Sim, era uma menina inteligente, como Eva, Bia e Cecília. Era uma menina muito inteligente. E aí o que foi que ela fez? Ela começou a aprender as coisas básicas da língua daquele povo. Não era a língua dela. Vejam que situação. Aprender a culinária daquele povo, o vestuário daquele povo, os relacionamentos com aquela nova realidade que estava agora posta diante de si. Não era fácil. Dessa forma, entendo que até fez amizades com algumas meninas daquele país. E o texto nos faz entender que ela tinha algo especial em sua postura, em seu comportamento, em seu caráter. Pois o texto nos diz que a patroa gostava dela. Havia algo diferente naquela menina. Assim, diante do exposto, a título de introdução, nós podemos fazer a seguinte indagação: o que é essa história? E o nosso foco vai ser mais a menina e um pouco menos Naamã, diferentemente de, talvez, muitas das palavras que vocês ouviram. O que essa história, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que essa história nos revela? Em primeiro lugar, essa história nos revela que não há idade. Não há condição social, muito menos educacional, para se testemunhar, para se falar, para apresentar o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de que só Ele salva. Repito, não há idade, não há condição social ou educacional para testemunhar acerca do Evangelho. Essa história é um estudo de contrastes, podemos dizer assim. De um lado, a sabedoria de Deus. Do outro lado, a sabedoria dos seres humanos. Digo isso porque muitas vezes Deus escolhe meios insignificantes para realizar os seus propósitos. Podemos ver nas histórias dos profetas Elias e Eliseu, que estão por trás do capítulo 5 de 2 Reis. Vemos ali o amor de Deus sendo direcionado particularmente ao pobre, ao indefeso, à viúva, ao órfão. E vemos o amor de Deus agora se revelando na figura de uma simples escrava, uma garotinha, uma menininha, a menina sem nome. Deus escolheu uma menina israelita escrava para confundir todas as coisas. Aquela menina fora capturada, repito, e levada de Israel como prisioneira de guerra de um ataque da Síria. Aquela menina era um testemunho vivo da efetividade do seu patrão, Naamã, como um comandante militar. Além de menina, ela era estrangeira. Estava numa terra estrangeira, sem os direitos que os nativos tinham. Sim, era uma situação totalmente adversa. Aquela menina era mulher, mais uma condição social para aquela época de inferioridade, de isolamento. Aquela menina era uma escrava, aí era que não tinha direito a nada. E esses fatos só aumentam a limitação que aquela menina tinha. Ora, queridos irmãos,
seria quase impossível encontrar uma pessoa inferior àquela menina sem nome na hierarquia social da antiga Síria. No entanto, ela era uma menina que manteve firme a sua fé no Deus de Israel, a despeito de se encontrar escravizada. É aqui onde a história, principalmente a história do destino eterno daquele comandante, começa a mudar. Aquela menina havia aprendido o que Pedro, séculos mais tarde, aconselharia à igreja primitiva quando escreveu em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, o seguinte: estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu louvo a Deus por esta igreja, pelos pastores que vocês têm, reverendo Augusto, reverendo Aldenor, homens preparadíssimos. Eu, quando venho pregar aqui, eu fico assim, mas meu pai, eu sou capaz de pregar na igreja presbiteriana do Ouro Branco. Reverendo Augusto é uma coisa assim fantástica. Louvado seja Deus por aquilo que tem dado ao seu servo em termos de sabedoria. E certamente Ele tem preparado vocês, como disse Pedro, para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Todos os dias pessoas cruzam conosco, convivem conosco, se relacionam conosco. E eu espero que você esteja aproveitando essa oportunidade para viver o Evangelho que Ele traz, por exemplo, esta noite a esta igreja. Sim, viver o Evangelho na sua plenitude e, principalmente, não vivê-lo ocultamente, mas vivê-lo de forma viva e em cada conversa, em cada oportunidade, poder introduzir Cristo Jesus como seu Salvador, como aquele que deu destino à sua vida. Sim, por isso, aquela menina, repito, havia aprendido o que Pedro, século mais tarde, aconselharia à igreja primitiva. Certamente, queridos irmãos, os pais daquela menina sem nome tinham plantado uma boa semente acerca dos princípios de Deus para a vida cotidiana, os quais, no devido tempo, dariam frutos 100 por 1, e assim que deve ser. Por isso que é importante, além de colocar as crianças numa escola genuinamente cristã, a gente não se esquecer, como tem sido bem orientado pela doutrina reformada que vocês abraçam com tanto amor, o culto doméstico. Não podemos deixar em segundo plano o culto doméstico. O culto doméstico transforma as nossas vidas pessoais, individualmente, mas transforma a vida da nossa família, a vida do esposo, da esposa, dos filhos, a vida dos serviçais que trabalham conosco e às vezes na hora do culto doméstico estão ali e devem ser convidados, convocados para ouvirem no lar o Evangelho de Cristo Jesus através do culto doméstico. Mas, queridos, nos diz o texto, nós lemos, e certo dia o comandante Naamã, penso eu, notou manchas em suas mãos. Deve ter dito, isso não é nada não. Murmurou e apressado, imagino eu, já atrasado para a reunião, digamos, do gabinete militar, foi embora. Não deu importância àquelas manchas. Dias depois, no entanto, percebeu que as manchas haviam aumentado. E quando a esposa lhe disse que havia manchas em suas costas, quem sabe em suas costas, o frio na barriga atestou que a coisa era séria. Chamou o médico. O médico veio, examinou aquelas manchas
e deu o terrível diagnóstico para a medicina de então. É lepra, é doença terminal. Este meu paciente está condenado à morte. Não tenho dúvidas em afirmar que o mundo do comandante ruiu. Não tenho dúvidas. O mundo de Naamã ruiu. Agora ele passaria a ser Naamã, o leproso. O texto nos diz isso. Enche a bola dele, mas era leproso. Era impuro. O impuro que, com o passar do tempo, meus irmãos, deveria isolar-se da sociedade em lenta espera da morte. Para essa luta, o general Naamã não estava preparado, não. Era um general habilidoso, afeito a muitas e muitas batalhas, sendo um vencedor, e o texto nos fala sobre isso, vencendo inclusive a nação de Israel. Mas para essa luta, ele não estava preparado. Para essa batalha, a batalha da lepra, Naamã não sabia lidar. Entendo que provavelmente o pavor tomou conta dele, o pavor tomou conta da esposa, o pavor tomou conta da mansão, e foi tomada de assalto em silêncio aquela mansão, aquele ambiente, aquele lugar de trabalho, e o silêncio tomou conta, a impotência e o medo veio diante de toda aquela comunidade que convivia com Naamã. Mas, queridos, é no meio ao caos. Sim, foi em meio ao caos que entrou a figura da menininha sem nome. Aquele povo não conhecia Deus. Eram pagãos, adoradores de outros deuses. Segundo certo comentarista, a menina sem nome, movida pela misericórdia e pela convicção em Deus, criou coragem para falar com a patroa. E o relato de 2 Reis 5 é simples e claro. Um dia ela disse à sua patroa, está aí o verso 3, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Repito, disse a menina sem nome, a sua patroa, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A palavra de esperança nasce nos lábios da menina sem nome. A patroa escuta e entendo eu que um verdadeiro rebuliço toma conta da mansão e da própria geografia política que envolvia a Síria e Israel. Hoje, porém, ressaltamos que a certeza da menina sem nome chamava-se Deus. Que Deus? Um Deus qualquer como aqueles da Síria? De forma nenhuma. O Deus dos seus pais. O Deus do culto doméstico. Desde pequenino vocês estão certos em trazer as crianças para ir se acostumando com o ambiente de culto. Não se preocupe com o povo fala, não. É só a gente se acostumar também que as criancinhas elas têm o direito de chorar. Elas estão aprendendo. Mas aqui, à medida que forem crescendo, vão se aculturando a ouvirem a palavra de Deus, a respeitarem o momento de culto. E respeitando o momento de culto, estão respeitando a quem? A Deus. A temerem ao Senhor. E, consequentemente, amarem ao Senhor. E irem lidar com a batalha que está destas portas para fora.
um mundo em trevas, um mundo ateu, um mundo que ignora Deus. Sim, a certeza da menina sem nome chamava-se Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus do profeta Eliseu, a quem ela envia Naamã, que em vez de o leproso, a gente vai ver, quando a gente ler o texto, que ele passará a ser o comandante com pele de criança. 2 Reis 5,14 nos diz isso. O Deus que a menina não esqueceu e que a sustentou, sim. Não era fácil. Eu já tracei para vocês aqui um cenário, mais ou menos do que aquela menina passava. Mas aquela menina, ela podia ter sido esquecida por todos aqueles que ali está e apenas usavam ela, aquela menininha sem nome. Mas Deus não se esqueceu dela, ao contrário. Deus iria usá-la para que hoje, em pleno século XXI, pudéssemos estar contando e falando sobre aquilo que ela fez. Embora distante de seus pais, embora distante da sua família e das suas amiguinhas, Deus a sustentava e ela tinha convicção disso. Sabe por quê? Porque aprendeu em casa, foi bem orientada, foi instruída em situações adversas, a se manter firme e fiel, com o coração voltado e crendo em Deus. Ela não tinha ninguém conhecido. Não. Na Síria, ninguém conhecia aquela menina sem nome. Mas Deus conhecia ela e ela conhecia Deus. E vivia Deus em sua vida. Porque assim havia sido instruída, orientada. O fato é que, por causa de expressar a sua simples convicção, não é? Se meu Senhor fosse o homem de Deus que tem na minha terra, ele ficaria curado desta lepra. Através daquela simples declaração acerca do Deus dela, uma nação, a palavra dela chega do rei, ouviu o evangelho de então. A menina sem nome passa a ser a pequena missionária que levou, tempos depois, porque ouviu a palavra dela, a declarar o seguinte, verso 15, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Senão Israel. Queridos, há muita gente precisando ouvir o meu testemunho, o seu testemunho acerca de Deus. Há muita gente que dá um passo para trás quando falamos acerca do Evangelho, mas que um dia baterá na nossa porta pedindo socorro para que clamemos ao nosso Deus por Ele, por verem em nós o bom perfume que há em Cristo Jesus. Mas vamos adiante. O que essa história nos revela? Segundo lugar, essa história nos revela muito, não apenas sobre a possibilidade que nasce de um encontro com Deus, mas também acerca da nossa limitada lógica. Olha a lógica de Naamã. Disse Naamã, eu estava certo de que Eliseu, de que ele, o profeta, sairia para receber-me. Essa era a lógica de Naamã, essa é a lógica do mundo aí fora. O comandante sírio não tem diante de si, queridos irmãos, um caminho fácil, não.
Naamã está acostumado a vencer. Naamã está acostumado a ser reverenciado. Naamã está acostumado a ver as suas ordens cumpridas. Mas, como falei, de um momento para o outro, o seu mundo ruiu. A lepra está tomando conta do seu corpo e ele, o poderoso general Naamã, se vê obrigado a acatar, por puro desespero, o conselho de uma menina serviçal e escrava. E quando o general parte em busca da anunciada cura, o profeta a quem deveria encontrar, sim, o profeta que a menina disse: se o meu Senhor fosse lá na minha terra, onde tem um homem de Deus, ele ficaria curado. Ah, meus irmãos, quando ele chega lá, o profeta a quem deveria encontrar nem se digna a recebê-lo, dando-lhe, por meio de um mensageiro, na cabeça de Naamã, uma ridícula ordem: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Foi o recado que Eliseu mandou dar a Naamã. Diante da palavra, vamos usar a linguajar dos negócios, né, do mundo de hoje, diante da palavra terceirizada, o profeta não foi nem lá, terceirizou a mensagem: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Diante da palavra terceirizada do profeta, o general Naamã, eu sou o general Naamã, ele explode. E olha o que é que ele diz: eu estava certo, sim, eu, general Naamã, eu estava certo de que esse profeta sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ora, não são os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? O general estava furioso diante do recado terceirizado que recebeu do profeta. Por isso, penso eu, aviltado o comandante Naamã, como muita gente no mundo aí fora, é vítima da sua lógica. Sim, e nesta, o profeta e a própria ação de Deus teriam que caber na mentezinha dele, no coração dele. Porque é assim que Deus muitas vezes nos fala. E principalmente fala a pecadores que não querem ouvir o Evangelho. Não quer que daqui a pouco eu vou falar, é meu sem lógica mesmo. Foge a nossa razão. Porque o pecado fez com que nós tivéssemos a visão do plano que Deus tem de salvação obscurecido diante de nós. E nós é que devemos ser os nossos próprios salvadores. Tem mais um problema. O comandante é vítima da sua lógica, porque nessa lógica dele, o poder pensa que pode tudo e tem de ser servido. A gente está vendo aí. Repito, o poder pensa que pode tudo e tem de ser servido. E quando o poder não é correspondido, a ira se acende e o outro se torna inimigo. O fato é que a lógica do poder alimenta a si mesma e aos que se movem dentro dela como numa bolha de preservação sua e dos seus que estão no poder. Queridos irmãos, porém, este suposto poder que o general Naamã pensa ter, na realidade não tem recursos para lidar com a lepra. Não tem. Aliás, a lógica do poder não sabe o que fazer com a vulnerabilidade da vida,
A lógica do poder não sabe o que fazer com a fraqueza humana. A lógica do poder não sabe o que fazer com a inevitabilidade da morte. Assim, furioso, indignado, o general Naamã ameaça bater em retirada. Vou embora, vou voltar para a Síria. Que coisa! Como é que manda um recado para mim? Eu sou Naamã. Mas havia um detalhe. Se ele voltar para a Síria, a lepra irá com ele. Pois a lepra, aquela enfermidade, ela não responde à sua expectativa, à sua indignação, e muito menos à voz do poderoso comandante Naamã. Não. Na verdade, meus irmãos, aquela enfermidade é que logo passará a comandar, levando o poderoso e indignado comandante à exclusão social, à prostração e, por fim, à morte. Ressalte-se ainda, por outro lado, que o general Naamã estava, sim, ele e o seu rei, eles estavam dispostos a gastar um valor exorbitante para ficar curado daquela lepra. Observe a seguinte informação. Um ciclo pesava cerca de 11,4 gramas e um talento pesava mais ou menos 34 quilos. Isso significava, conforme o verso 5, que Naamã estava levando uma fortuna consigo. Ele estava levando cerca de 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro, pensando que podia agradar o profeta e comprar a sua cura. Mas havia mais. Os 10 conjuntos de vestes festivas que Naamã levava na bagagem não era da prateleira de uma loja de varejo qualquer lá da Síria. Não era. Resguardado o devido tempo. Aquelas vestes estavam equiparadas, sim, equiparadas às finas roupas das famosas lojas de grife de Paris. Era o que havia de melhor na poderosa Síria. Aqueles conjuntos de vestes festivas haviam sido confeccionados com os melhores materiais, com emblemas e decorações em ouro e prata, entremeados com fios de finos tecidos. Elas eram o tipo de vestimentas que usavam os reis, que usavam as rainhas, que usavam os príncipes, que usavam as princesas, que usavam os generais e as demais autoridades da época. Vamos mandar isso para aquele profeta. Quando ele verificar essas vestes, quando ele verificar a quantidade de ouro, de prata que nós estamos mandando, ele vai curar Naamã. Era isso que passava na cabeça daquele povo pagão. Talvez até pensasse assim, não precisava nem mandar prata nem ouro. Só as vestimentas já valem o resgate da saúde do nosso general. Mas, meus queridos irmãos, aquela gente síria estava completamente cega e enganada. Aquela gente síria não conseguia enxergar o poder do Deus de Israel com quem estavam tratando a cura do seu general. Afinal, a graça de Deus para Naamã não lhes custaria um centavo sequer. A graça de Deus, como a gente aprende aqui na igreja, essa doutrina cristã reformada que temos, a graça de Deus é um favor imerecido. É sem lógica para o homem que não tem Deus na vida. Por definição, a graça de Deus não pode ser comprada ou obtida, porque então já não seria imerecida. Deus dá a sua graça gratuitamente, conforme os seus soberanos decretos. Outro sim, Deus não tem necessidade de ouro e prata.
Essas coisas não podem tentar aquele que criou esses materiais. Isto tem sido sempre assim, pois é parte do caráter de Deus que permanece imutável. Sim, o caráter de Deus é imutável em toda a Sagrada Escritura, em toda a Bíblia. As dádivas de qualquer espécie que recebemos nessa vida, meus queridos irmãos, vêm da graça de Deus, sem que tenhamos mérito nenhum. Sim, é pura graça de Deus. E a cura de Naamã, e a cura que Naamã recebeu, e as que nós recebemos, que é por meios ordinários ou extraordinário, provém da misericórdia e graça de Deus. Eu costumo dizer às minhas ovelhas que se existe oração de poder, é a oração pessoal de cada ovelha, chorando aos pés de Deus, clamando por misericórdia pelas situações que estão vivendo. Eu oro. Reverendo Augusto ora. Vimos aqui hoje à noite. Oração por vários irmãos e irmãs. Nós buscamos a Deus, mas nós não temos prestígio maior do que você, querido irmão e querida irmã, que busca a Deus, pedindo a Ele graça, que a bondade e a misericórdia dEle venham sobre a sua vida e te alcance em certas necessidades. Sim. A salvação, tanto para Naamã como para nós, é por meio da graça de Deus em Jesus Cristo. Tempos depois deste acontecimento, agora Paulo diria: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É este o caminho. Foge a nossa lógica. E Naamã não entendia. Pelo contrário, foi bravo. Mas como nosso último ponto, para a pergunta que estamos respondendo, o que essa história nos revela? Nós podemos dizer que essa história nos revela que as promessas de Deus muitas vezes parecem tolas, improváveis, inacreditáveis, não plausíveis, impossíveis. Querido, querida, não é de admirar que Naamã não quisesse entrar no Rio Jordão. Nenhuma vez sequer. Eu, no Rio Jordão, não entrei nenhuma vez. Imagine 7. O Rio Jordão não era um rio muito atraente em comparação às limpas, rápidas e intensas águas frias dos rios Abana e Parpá, rios da Síria, que se formavam, vejam que delícia, né? Aqueles rios se formavam do derretimento da neve no Monte Hermon. Vinha o inverno, tudo se transformava em neve, havia o Monte Hermon, e o que é que acontecia quando o verão ia chegando? A neve começava a se derreter, e as águas daquele Monte Hermon saíam descendo, o gelo se transformando em água, e os rios realmente possuíam águas limpas, rápidas e frias. Quando comparadas ao Rio Jordão, não havia comparação. O Rio Jordão era lamacento, o Rio Jordão era morno, o Rio Jordão era apático durante a maior parte do ano. Mas, queridos, a indignação de Naamã, na verdade, não era por causa do rio indicado, por causa do Rio Jordão. Naamã simplesmente não estava disposto a humilhar-se. Afinal, qualquer um pode se lavar num rio. Para um homem como o general Naamã, seria necessário um desafio, sim, um desafio mais adequado. Mas só me lavar no rio é muito pouco. Eu estou leproso.
uma doença que não tem cura. Observemos que até mesmo os servos de Naamã conseguiram enxergar a verdadeira questão. Verso 13, capítulo 5. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Se Eliseu tivesse dito: volte para casa e traga o dobro do dinheiro que você está trazendo, esse talvez tivesse sido um desafio à altura de um homem da importância que Naamã pensava ter. Desta forma, depois de realizar a tarefa de trazer o dobro do dinheiro, o general Naamã certamente iria se vangloriar de que havia ganho a sua cura pela quantidade de recursos, de dinheiro que havia trazido. O problema neste caso é que o mesmo Deus que oferece sua graça livremente também odeia o orgulho. Sim, para experimentar a sua graça, para experimentarmos a graça de Deus, temos que descer de nosso pedestal, temos de nos humilhar, perceber nossa própria incapacidade e olhar para Deus em nossa fraqueza, clamando por misericórdia. Assim podemos ser alcançados por sua bondade, misericórdia e poder. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos, quer seja um general sírio, um brasileiro rico, o mais pobre agricultor ou um doente em estado terminal. Deus não faz acepção de pessoas. Para experimentar a graça de Deus, o homem precisa abandonar o seu orgulho e a sua presunção. É Deus quem salva, não nós mesmos. Por isso, a sentença era essa: toma um banho no Rio Jordão e seja curado de sua lepra. Não cabia, já falamos sobre isso. Naamã deve ter pensado: que ideia mais absurda! Não consigo pensar em nada mais ridículo. Pense comigo. Para nós, moradores do século 21, talvez uma coisa seja ainda mais ridícula do que aquilo que Naamã pensava: se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Repito, para nós em pleno século 21, talvez uma coisa seja ainda mais ridícula. O que é mais ridículo, pastor? Sabe o que é mais ridículo? Para quem não conhece Deus, a ideia de que colocar a fé e a confiança em um homem, Jesus Cristo, que foi executado na cruz há 2000 anos e que pode agora mesmo lhe dar uma nova vida, perdão dos pecados, ressurreição dos mortos e vida eterna para o mundo aí fora. E para nós outrora parece ridículo, parece ridículo. Aos olhos da turma que vivencia o avanço do conhecimento sem precedentes, para nós da turma que vivencia a era da inteligência artificial, isso é loucura. Isso é loucura. Esse evangelho que vocês pregam, isso é loucura, vocês são os alienados. Apóstolo Paulo era um rabino versado nas escrituras hebraicas. Eu quando lia 2 Reis, essa história, aí fui ficando mais afeito a fazer comparações entre textos bíblicos, né? Paralelos, eu acho que é assim, né, pastor Augusto, que chama. Esse texto tem algo que anda em paralelo nesse outro. Quando eu passei a ler 2 Reis 5, história de Naamã, me via
ou sempre me vem em mente o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 31. O fato é que Paulo exortou a igreja primitiva com as seguintes palavras: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Os seres humanos, meu irmão, minha irmã, a exemplo de Naamã, consideram loucura a mensagem da graça gratuita de Deus em Jesus Cristo. A mensagem da cruz, como nós costumamos falar. Mas o fato é que, segundo o verso 18 de Coríntios, para nós que somos salvos, é poder de Deus nas nossas vidas. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E o verso 31 lá de Coríntios diz: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, glorie-se na sua sabedoria, glorie-se no seu poder, glorie-se na sua graça, glorie-se na sua bondade, glorie-se na sua misericórdia. Dê glória por sua salvação e não por nossa salvação. Caminhamos para a conclusão, observando os resultados de uma simples sugestão dada por uma menina sem nome, desconhecida, uma menininha simples, serviçal, mas uma missionária mirim. Sim, uma missionária mirim. Uma missionária mirim rica em convicções de que o soberano Deus poderia fazer algo maior que a cura de uma doença incurável, no caso a lepra. Deus poderia curar o seu patrão dos seus pecados e salvá-lo da iminente condenação eterna. É aí onde a turma de pregadores confunde. Começa a exaltar a cura de Naamã. Mas o verdadeiro milagre foi o milagre da sua salvação. Um homem ímpio, um homem idólatra, um homem que não conhecia Deus. Mas a missionária mirim pregou o evangelho para ele. Vejamos os resultados. Verso 15. Naamã, já curado, voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante de Eliseu e disse: eis que, olha a frase, agora reconheço. Pensa numa confissão, de que agora, se eu creio em Deus, eu agora reconheço que em toda a terra, não é só a Síria não, não é só Israel não, eu agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Eliseu olha para aquele homem e diz no verso 19: vá em paz, não por causa da cura da lepra, mas principalmente pela cura e conversão de sua alma a Deus. Por isso Jesus Cristo disse: não são os que têm saúde os que precisam de médicos, mas sim os doentes.
Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Gente que se humilha e diz assim: eu sou um pecador. Eu tenho desobedecido a Deus. Eu não tenho andado com Deus. Eu não tenho dado importância à palavra de Deus, à mensagem de Deus, que os meus amigos, os meus familiares, que o pastor que é meu vizinho, enfim, eu não tenho dado ouvidos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu quero concluir. Me permitam. Com um exemplo pessoal. Eu era um garoto. Eu devia ter ali entre 10, 11, no máximo 12 anos de idade. E quase todos os sábados eu ia fazer companhia à mamãe na feira. Naquele tempo nós não tínhamos esses big supermercados. Os mais velhos aqui sabem bem o que eu estou falando. A gente ia para a feira grande, fazer a feira. E cada senhora daquela que fazia a feira tinha o seu balaeiro. Era o camarada que você ia comprando verdura, frutas, e ia colocando no balaio, e ele botava na cabeça e saía conduzindo. Depois botava aquele balaio dentro do carro, ia até a casa da cliente e lá descarregava o balaio. Era assim. E o nosso balaeiro era uma criatura muito simpática. Era o seu Zé o balaeiro. Naquele tempo, ninguém na minha casa conhecia o Evangelho e muito menos dava importância à mensagem do Evangelho, à mensagem da salvação em Cristo Jesus. Mas o fato é que o seu Zé, o balaeiro, sem saber ler, sem saber escrever, sem saber se expressar, ele trazia a nossa feira com incontável alegria. E todos os sábados ele não perdia a oportunidade de falar de Jesus Cristo, seu Salvador, e de cantar um hino. E ele cantava: ó, quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E aquilo ele fazia semana após semana. Eu gostava de conversar com o seu Zé, eu gostava, eu me divertia com ele, porque ele era muito espirituoso, mas ele não perdia a oportunidade de sábado após sábado lançar a sementinha do Evangelho, falar de Jesus Cristo para aquela família. Eu não tenho dúvida que aquelas sementes lançadas por aquele homem me fazem trazer o testemunho da vida dele, que provavelmente já se encontra na glória, acerca de um homem que não perdia a oportunidade de falar de Jesus, por mais simples que fosse. E nós, às vezes, com tanto estudo acadêmico, não temos a mesma coragem, a mesma determinação. Pecadores, mas pecadores passam por nós, cruzam o nosso caminho, e nós não fazemos como a menininha sem nome. Ah, se tu conhecesses o meu Deus, se tu conhecesses Jesus Cristo, tu não estarias neste desespero. O que essa história revela? Recordando, nos revela que não há idade, condição social ou educacional para testemunhar do Evangelho. O que essa história nos revela? Essa história nos revela muito, não apenas sobre a possibilidade que nasce de um encontro com Deus, mas também acerca da nossa limitada lógica. O que essa história nos revela? Essa história nos revela que as promessas de Deus muitas vezes parecem tolas, improváveis
inacreditáveis, não plausíveis, impossíveis, mas elas são poderosas. São poderosas para nos salvar. São poderosas para salvar os nossos amigos, os nossos familiares, os desconhecidos que cruzam os nossos caminhos, desde que abramos a boca e sejamos e sigamos o testemunho da menininha sem nome que pregou naquele palácio. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por tua palavra nesta noite. Meu Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes tem nos faltado amor e compaixão para com almas que cruzam o nosso caminho. E nós não lhes falamos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos dê, Senhor, ousadia. Nos dê, Senhor, determinação. Nos dê, Senhor, coragem para falar e não nos calar diante de homens e mulheres que precisam ouvir o teu Evangelho. Te oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.